no capítulo 19. Levítico 19. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, lhes dirás: santos sereis, pois santo sou eu, o Eterno, vosso Deus. Então, na sequência dessa leitura, veja a sequência que ele fala como ser santo, o que fazer. Cada um a sua mãe e a seu pai temerá, meus sábados guardareis, eu sou o Eterno vosso Deus. Não vos volteis aos ídolos para servi-los, deuses fundidos não fareis para vós. Eu sou o Eterno vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifícios de pazes ao Eterno por vossa vontade, o oferecereis. Veja, por vossa vontade. O Eterno não exige nada na força. Por vossa vontade oferecereis. No dia em que o oferecerdes, será comido. Também no dia seguinte. A sobra até o terceiro dia, no fogo será queimada. Se for comido no terceiro dia, abominável será, não será aceito. E aquele que o comer, levará sobre si sua iniquidade. Porque profanou a santidade do Eterno. Será banida aquela alma de seu povo. Quando cegardes a ceifa da vossa terra, não acabarás de cegar o canto de teu campo, as espigas caídas no recolhimento da sua ceifa, não recolherás. Agora, vai prestando atenção no que nós estamos lendo. Voltando aqui à forma que ele fala. Ele, em primeiro lugar, está dizendo para você, igual nós falamos ontem, o Eterno dá exemplo. Ele começa dando exemplo. Eu sugiro, quem não assistiu, não esteve aqui ontem, escute a aula de ontem, já está disponível lá no grupo da Orlegói. E veja o que o Eterno fez. E aí você seguindo aquele raciocínio, você veja, o Eterno está dizendo: santo sereis, pois santo sou eu, o Eterno. Então ele está dando um exemplo. Ele está te dizendo que ele é santo e que você deve ser santo, porque ele é. Aí ele vai falando para você, veja, da parte dele para você: cada um a sua mãe e a seu pai temerá. Guardar os sábados do Eterno, não se voltar para ídolos, para servi-los, e deuses fundidos. Não é para você fazer deuses fundidos, imagens. Aí passa a dizer que quando você oferecer sacrifícios ao Eterno, faça por vontade, com intenção de coração em oferecer ao Eterno. E no dia que oferecer, coma dele. Se sobrar para o dia seguinte, coma dele. Não deixe para o dia terceiro, tem que ser queimado. Imagina se você comer o cordeiro no terceiro dia. Isso aí iria lembrar o quê? Que um cordeiro foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. O que é isso diante da Torá? Idolatria. É idolatria, mas também é uma religião muito grande no mundo, a qual nós estávamos servindo não tanto tempo atrás. Alguns anos atrás nós estávamos lá. Então tem que ser queimado no fogo, porque o fogo purifica. A nossa mente, nosso coração precisa ser purificado daquilo que a gente aprendeu
do modo de servir, achando que estávamos agradando a Ele, sendo santos. Mas que santidade era aquela? Como que você vai ser santo servindo a uma idolatria? Aí continua dizendo: se for comido no terceiro dia, abominável será. Não tem escapatória, não tem o que você querer dizer aqui. Está bem claro, é abominável ao Eterno. Ao terceiro dia, é abominável ao Eterno. Não será aceito. Extremamente importante. Não vai ser aceito. E aquele que o comer levará sobre si sua iniquidade, porque profanou a santidade do Eterno. Será banida aquela alma de seu povo. Agora, aqui estava dizendo que você deve fazer em relação ao Senhor. Agora veja o que você deve fazer em relação a pessoas. Quando você for colher o que você plantou na tua terra, não acabarás de colher o canto do seu campo. É proibido colher o canto do campo. Por quê? É para o pobre. Novamente aqui é a questão da tzedakah. É a questão de você deixar aquilo que o Eterno tem dado para você, você dividir um pouquinho com aquele que tem pouco. A tua vinha não rebuscarás, o bago de tua vinha não recolherás. Para o pobre e para o peregrino deixarás. Não furtareis. Olha aqui, ó. Para você não furtar, para você não enganar, não mentir cada um a seu companheiro, não jurar falso no nome de Deus. Gente, a gente cresceu aprendendo a falar assim: juro por Deus, estou falando a verdade, eu juro por Deus, eu não fiz isso, eu juro por Deus que eu vou em tal lugar, eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu juro por Deus. Não jure pelo meu nome. Não profane o nome do vosso Deus. Não retenha o salário do teu próximo. Isso aqui os empresários descumprem todo mês. Quando ele trabalha, cada 15 minutos, 1 hora que o empreendedor, um empregador rouba do funcionário dele, ele fala: mas isso aqui ele não vai perceber. Não extorquirás. Não ficará a paga de um diarista contigo até pela manhã. Então terminou o serviço dele hoje, o teu limite para pagar seria até amanhã de manhã. Então veja só, Deus está pensando em você e também está pensando no outro. Não amaldiçoe o surdo. Diante do cego não colocarás tropeço. Aqui quando fala surdo, cego, não é somente o surdo literalmente, tá? E nem o cego literalmente. Um ignorante que você engana, que você leve para caminhos errados, também é colocar tropeço, tá bom? E temerás teu Deus, eu sou o Eterno. Não fareis injustiça no juízo. É o que nós falamos ontem. O exemplo que ele deu, Deus, em julgar favoravelmente. Não favorecerás quando não tem razão as faces do mendigo, nem honrarás as faces do poderoso. Com justiça julgará o teu próximo. É a mesma lei que dá para o juiz. Não ajude o pobre porque ele é pobre, e nem o rico porque ele é rico. Seja justo. Cumpra a verdade. Não andarás
com mexeriqueiros entre teu povo. Esse tipo de pessoa vai ficar liberando energia negativa para você. Veja, nós estamos falando agora atitudes que é você que tem que tomar. Não é eu sou santo porque eu sou de Deus. Não, você só é santo quando você faz as coisas. Não seja assim diferente quando está em perigo o teu próximo. Novamente Deus fazendo você pensar no outro. Eu sou o Eterno. Não odiarás a teu irmão em teu coração. Repreenderás. Aqui o irmão não é o irmão filho da mãe, tá? Nem filho do pai, o teu companheiro de casa. O irmão aqui é a pessoa que está sempre do teu lado. Repreenderás a teu companheiro. Aqui não é não repreenderás, é repreenderás o teu companheiro. Isso aqui é a dificuldade que todo mundo tem. Ninguém permite ser chamado a atenção e todo mundo tem medo de chamar a atenção. Aí fica aquela angústia no coração. Está aqui regras de boa convivência. E não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás e nem guardarás ódio contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja aqui, ó, isso aqui está em Levítico 19. Não foi Jesus lá no Novo Testamento que revolucionou o mundo, não. Quem está dizendo aqui ame o teu próximo como a ti mesmo é Deus, é o Eterno. Não foi o Jesus, não. Ele falou, mas ele falou aquilo que é Torá. As pessoas estão sendo enganadas aí dizendo que Jesus foi que falou, que fez, que deu exemplo. Nada disso, está aqui, ó, capítulo 19, é Torá. Meus estatutos guardareis. Aqui está como ponto final. Meus estatutos guardareis. Ou seja, para ser santo ao Eterno, o que tem que fazer? Guardar as regras que Deus ordenou. Agora ele começa a falar uma sequência de outro assunto. O teu animal não farás juntar com outra espécie, e teu campo não semearás com diversas sementes. Isso aqui, a agricultura, ela descumpre isso há muito e muito, muito tempo. Quem conhece um pouquinho aí de roça, que já morou na roça, na plantação tem lá o que chama rua. Às vezes você planta milho numa linha e no meio dela você planta uma outra coisa. Você planta feijão com uma outra coisa. Não pode. E roupa misturada de linho e lã chátidas não colocarás sobre ti. O homem que se deitar com uma mulher e sair seu sêmen, e ela for escrava, cananeia, desposada com um homem, escravo hebreu, se ela não for remida, ou a sua liberdade por documento não lhe for dada, ela será açoitada. A justiça averiguará, e ele não morrerá, pois ela não era libertada. Ele trará sua oferta de delito ao Eterno à porta da tenda da reunião, um carneiro para o sacrifício de delito. Fará expiação por ele o sacerdote com o carneiro do delito diante do Eterno. 23. Quando vierdes à terra e plantardes toda a árvore de comer, tereis o seu fruto como incircunciso. Ou seja, durante 3 anos você não deve comer do fruto dessa árvore. Não se comerá. E no 4º ano será
todo o seu fruto, santidade de louvores ao Eterno. E no 5º ano comereis o seu fruto, para fazer-vos acrescentar o seu produto. Não comereis sobre o sangue antes de sair do animal. Não augurareis e não prognosticareis o mal ou o bem, de acordo com o tempo. Isso aqui é fazer previsão, lançar maldição. Aqui está dizendo para o bem ou para o mal. Não cortareis o cabelo de vossa cabeça em redondo. Você vê que as crianças que a gente costuma ver, todas elas cabecinha redonda, né? Toda criança você vê que os pais, a gente fala que é tigelinha, põe a tigelinha aqui e corta. Isso já é um meio de descumprir o mandamento do Eterno. Você ia perguntar? A santidade em si, ela pode conter algo de ruim, porque a gente sabe que o desejo de obtê-la pode até ter consequências ruins, como os irmãos do irmão Judá que fala que a morte deles foi pela overdose espiritual. Do agora da aula dizendo que o desejo de eles terem causou a morte deles. A santidade em si, ela não tem um perigo em volta. Ela tem. A busca por ela, como que essa busca por ela, sendo que a busca exagerada causa uma consequência ruim. O Rabino Kalmos e o Rony Hadid, na aulinha lá do TV Beir, eles respondem essa pergunta sua. Depois você ouve lá, é 18 minutos de aula. Talvez lá no minuto 8 a 10 mais ou menos, ele vai dar o exemplo da prostituta. E ainda o rabino do lado falou assim: agora você escute até o final, porque se desligar o vídeo ali naquele momento, a pessoa vai ter uma imagem toda distorcida daquilo que ele estava falando, porque ele começa falando um assunto de que nesse sentido a prostituta estaria fazendo bem. Ele teve que explicar. Por quê? Porque começa a discussão dizendo que santidade, o Kadoshim, está ligado com aquilo que é eterno. Então a coisa que você vai avaliar na sua vida, o que é que está em mim que é para a eternidade, que não tem a ver com o tempo presente. É isso que liga a santidade. Essa santidade eles vão também desenvolvendo, declarando que ela está conectada com o amor. Se alguém procurar pela internet, vai ver um texto do Lightman, que ele vai estar falando que isso é amor, bondade, é hesed. E quando fala da prostituta nesse sentido, entra aí na hora que ele vai falar, veja até o final, porque ele vai falar que é hesed de Deus. Aí a pessoa se assusta. Como que uma prostituta, que ela está, entre aspas, prestando um serviço que possa destruir uma família, destruir um lar, nessa visão pode até achar que ela está usando de perversidade, tá? Agora, por outro lado, o que a gente não pensa, o que eles colocam para a gente pensar, é que quantas pessoas que naquela carência pessoal delas, que não tem um casamento, não tem uma mulher, que na carência dela, ela está diante de uma prostituta para suprir essa separação nele. Então, nesse sentido, o trabalho dela é bom, é amor. Nesse sentido é amor, porque está suprindo algo numa pessoa. Então veja que tudo que não presta também tem um lado bom. Tudo que existe tem um lado bom e tem um lado ruim.
É essa a questão. Em tudo. A questão a ser analisada também. Mas isso torna o ato moral? Mas aí eles discutem justamente a moralidade. Por isso que ele faz a observação lá, assista até o final, para você entender que moralmente dá para se descobrir que moralmente seria imoral, mas num sentido pessoal, vendo de um outro ângulo, ela está fazendo um bem. Uma verdade objetiva, tudo se torna subjetivo, pensado. O assunto sobre o relativismo moral. Mas aí é uma linha filosófica da vida. Para você aceitar uma vida filosófica nesse estilo, você está abandonando a Torá. Não, mas eu digo na análise da questão que você disse, a questão de tornar moral aquilo, porque a partir do momento que proíbe a prostituição, essa questão de tudo, e o ato dela se torna entendível, é possível justificar a ação dela, é possível proteger, mas eu, como advogado, criar uma causa que proteja ela. É possível, mas aí cai dentro daquilo que você mesmo está falando. É um ato subjetivo. Vai ter que ver pessoa por pessoa e não num conjunto de coisas. Porque, por exemplo, é dito que para Deus, uma pessoa que abandona o pecado, aquela vida de imoralidade que ela teve, aquela pessoa que desceu aos mais baixos prazeres que se pudesse descer, quando ela se volta para Deus e se regenera, entrando no caminho de Torá, ela é considerada para Deus mais santo que o tzadik, que o justo. Aí você vai falar, como que pode isso? E aí vocês podem lembrar de não vou falar o nome dessa pessoa hoje, já falei muitas vezes, já fui chamado a atenção. Tivemos uma pessoa no nosso meio, alguns bons anos lá para trás, e ele tinha esse pensamento. Quando ele leu essas coisas na Bíblia, então ele achava que para ele receber essa bondade de Deus e ser chamado de justo para Deus, ele teria que cometer todas essas coisas de pecados, dessa imundície, para conseguir sair de lá, para ser aceito por Deus. Não é isso que está dizendo. Usava o texto lá, mas Deus não mandou o profeta casar com pegar uma prostituta. Ele falava, eu também vou pegar. E foi. E ficou tão na cabeça desse rapaz assim, que ele foi fazer teste para ser ator pornô. Ele não passou no teste. Ele ficou bravo porque ele disse, mas nem para isso eu estou prestando. Mas ele dizia que quando ele ouvia testemunho de pessoas, aquilo era uma opressão para aquele rapaz. Agora a pessoa, ela está olhando só um lado. Por isso que é bonito aquela tese judaica, que você tem que olhar para aquela peça que ela tem, num ponto de vista que você está olhando, ela tem 7 lados. Aí quando você olha para o outro lado, você começa a perceber uma outra gama de capacidades. Aí é que está. Por isso que tem que compreender essas coisas. Aqui até onde nós estamos falando em primeiro lugar de coisas que Deus está estabelecendo, que você viva diante dele, para ele. Depois ele começa a te mostrar coisas que você deve cumprir com você mesmo, e depois coisas que você deve cumprir com os outros, com os animais e com atitudes. Nesse sentido todo, aí que você vai ser notado como alguém que é separado.
Lá no passado, foi pedido, na época, que 3 pessoas do nosso meio fossem ungidas como separados ao Senhor. Vocês lembram disso? 2 nomes eu vou falar, o 3º nome eu não vou falar. Se vocês não lembram, problema de vocês. Não conto. Nem para alguém e nem para ninguém. A Lu e a Ivete. E teve uma 3ª pessoa. Ninguém entendeu nada. Até hoje talvez não entenda. Por que ser separado? Quando você vai trabalhar no outro dia, às vezes a pessoa, à noite, o que ela fala? Vou separar a roupa que eu vou trabalhar amanhã. Não é? Você não. Você tem um monte de coisa, você chega lá, abre aqui, o que pegou tá bom. Né? Já vi filme que o empresário tinha o closet, olha que chique, closet. Ele abria o tamanho dessa parede onde vocês estão. Era tudo terno, tudo igualzinho. O paletó, tudo igualzinho as gravatas, tudo igualzinho as calças, tudo igualzinho a camisa. Ou seja, ele estava uniformizado. Você falou, nossa, esse homem não troca de roupa, mas todo o guarda-roupa dele era a mesma roupa. Então ele vai ter que separar de manhã a roupa que ele vai usar, enfiou a mão lá, a que saiu, está limpa, é igual. Vocês repararam que o ministro Sérgio Moro, parece que ele é assim, né? Ele está sempre com a mesma roupa, gravata preta, uma camisa meia, sei lá que cor que é aquela, um azul clarinho, não é azul ainda, é uma cor, é um tom de azul misturado com cinza e o paletó. Raramente ele está com outra roupa. Você vai pensar assim, nossa, ele só tem esse terno? Ele deve ter um monte igual. E aqui, nessas coisas que vai ocorrendo, que o Eterno está falando, que falou nessa época sobre separar. É separado para um serviço a Ele. Veja na construção do tabernáculo. O que Deus fez? Separou algumas pessoas com uma unção específica para um trabalho específico. Isso também é ser santo, estar separado. A Lu e a Ivete foram separados para alguma coisa? O que a gente pode perguntar é: elas fizeram alguma coisa? Agora o quê? O que será que o Eterno queria? Será que foi feito? Se não foi feito no dia de hoje, se elas olharem para trás, elas vão conseguir enxergar alguma coisa foi feita? Se não foi feito, foi eu que errei, foi Deus que não falou? É uma possibilidade. Agora, se Deus falou, elas são hoje ainda. Isso não é estático, é dinâmico. Não é eu sou, é eu estou. É o agora. Porque hoje você está separado. Amanhã você pode estar desqualificado. E a ideia que o Eterno está trazendo, o ponto a ponto, é para que você se qualifique. Nós temos no dia a dia, na nossa sociedade, nós temos a ideia que a gente precisa aprender, de acordo com o tempo, o passar do tempo, ser uma pessoa melhor, não é? A gente não exige sem cobrança religiosa, porque isso aqui que nós estamos falando não pode ser um assunto religioso. Deu para você perceber que isso é a sociedade? Para de respirar um pouquinho, deixa o vento passar, aí você volta a respirar. Pensou no próximo? Pergunta para mim, não.
Não, pensou no próximo? Não, tá aí um bom exemplo. É aquele tal negócio, a famosa também. A tua liberdade, ela vai terminar onde começa do outro. Mas as pessoas geralmente desrespeitam isso. No dia a dia. Isso é desrespeitado. O limite. As pessoas não têm limite. Se não tem limite nesse sentido, ela não é separada. Ela não é separada para um serviço. Isso que nós estamos falando são coisas, são comportamentos que, se a pessoa faz e continua fazendo, ela começa a ter qualificação no nosso reino da terra, entre os iguais, entre pessoas. Por que você vê pessoas, você fala assim, fulano é ignorante. Por que ele é ignorante? Será que não é você o ignorante, ao invés dela? Que ponto de vista está sendo usado? Agora, ele pode ser ignorante mesmo? Pode, porque ele só está vendo o lado dele. Tinha um psicanalista, deve ter morrido, que ele já era velho. Ele dizia que a coisa mais difícil que existe é a regra bíblica de 2 se tornar 1. Isso é o comportamento de casamento. E a conversa dos 2 rabinos que eu estava dizendo, lá da TV Meir, eles passam muito tempo falando justamente sobre a convivência entre 2 pessoas, o casamento. Porque é aqui que um mata o outro. Não é matar de matar, mata a personalidade do outro. Não respeitar a vontade do outro. Aí entra o que eu comentei ontem, né? É aquela questão, estamos juntos porque, que nem Deus está falando aqui, faça por vontade. O amor não é pesado. Aí dá para compreender o que Davi fala, né? Porque os teus mandamentos para mim não são pesados. Quem age no dia a dia, nessas coisas simples que ninguém vê, você não vai entender como que essa pessoa está conectada com Deus. Porque as pessoas acham que conectado com Deus é alguém dentro de uma religião. E nem sempre, se você quiser achar alguém sem conexão com Deus, vá dentro de uma igreja. Porque lá é um lugar que fala para estar conectado com Deus, mas é lá dentro que você vai achar a grande maioria desconectadas com Deus. Por quê? Porque eles estão fazendo por ordem, não é por vontade. A ação, ela não é verdadeira. Porque para Deus tem que ter o quê? Intenção. Intenção, vontade. A pessoa tem que fazer por vontade. Quando você faz, veja só, gente, tudo está nisso daí. Começa aqui com essa primeira coisa que Deus falou. Olha só, os pais exigem que os filhos tenham um comportamento com eles. É exigência. Aí a resposta que o filho dá é verdadeira? É uma exigência? É santidade? Está separado para alguma coisa? Não. Está fazendo, não é por vontade. Você já recebeu um beijo sem vontade? Eu não, porque encostou em mim eu pego fogo. E aí? Você pode ter vontade, o outro não tem. Ele apaga teu fogo. E pensando nesse rumo aí, qual é a maior violência que um homem comete à mulher? No sentido geral, sexualidade.
ainda que essa sexualidade de promiscuidade que Deus abomina, a mulher é a vítima. Na minha época lá de faculdade, causou uma polêmica um dia que a professora falou assim, que quase 100% das mulheres casadas não têm prazer, elas simulam. E olha que a minha classe tinha 92 mulheres e 3 homens e meio. Essa classe começou no primeiro ano e foi até o 5º ano. E gente bonita, viu? A começar por mim, eu puxava a fila. Gente bonita. Mas na hora que a professora falou isso, olhando para aquela mulherada toda, o que a professora está falando? Você é uma mentirosa. Você mente porque você diz que tem prazer, mas você não tem prazer. E para assumir isso? Não assume, sabe por quê? É um monte de desculpa, é um monte de coisa, tal, tudo para convencer. Por quê? Porque as pessoas não encaram a realidade. Porque se ela deixar transparecer para o marido, aí eu descobri uma coisa também que infelizmente vem de fonte judaica. Um comportamento judaico errado lá daquela época. Olha aí, pegando a vozinha aqui, que batendo o olho aí, é a mais idosa aqui entre nós, tá? Tenho certeza de desde que ela era criança lá em Barbacena, ela ouvia falar que o homem tem mulher para dar a ele prazer e mulher para casar. Será que a senhora ouvia isso desde criança? Vocês concordam que as pessoas falam isso até hoje? Será que os homens falam isso até hoje? Falam? Eles falam. Qual é a prova? Vou lembrar das novelinhas que eu vou passando da época, dos coronéis, do fulano lá. Estava lembrando daquelas novelas. Eu lembro de um rapaz que eu conheci. Ele saía, que tem dia para sair, né? Começa na quarta-feira. Não sei se está assim hoje em dia. Então começava na quarta, as baladas lá e saidinha. Quarta, quinta, sexta, sábado. Depois você me fala se isso é verdade. E aí ele falava, até 2 horas da manhã, você tem chance de pegar alguma coisa boa. Passou das 2 horas, é mulher para se divertir, não presta. Mas será que é verdade isso? Aí aquelas amiguinhas, são 5, 6 amiguinhas que vão lá e ficam até 5 horas da manhã. Podem ser coisa boa, mas elas estão sendo colocadas no mesmo lixo dos demais. Isso não é uma deformação do mesmo que acompanhou o povo a vida inteira? Vou fazer uma outra pergunta. É esse assunto. Lá na época do comportamento judaico, os comportamentos vizinhos, e Deus falava assim: não quero que vocês imitem os costumes do Egito, onde vocês estiveram. Não quero que vocês imitem, tá? Comportamento das nações vizinhas de vocês, ou seja, as nações cananitas. Não sejam como eles, porque eles não são separados. E daquela época que vem esse costume, que os homens tinham mulheres para obter prazer e eles escolhiam mulheres para casar. Aí, para chegar na fala dessa professora de uma faculdade de psicologia, lá na época de 91, não sei quantos anos vocês tinham, já faz tempo, mas com certeza não mudou. Para ela falar um sentimento desse,
As coisas ainda continuam, mudou algum jeitinho, mas a essência ainda é a mesma. Os homens continuam selecionando mulheres. Mulher, para que ele simplesmente estabeleça prazer. Ah, mas por que Deus não impede isso? Ele colocou Yetzer Hará no homem e colocou Yetzer Hatov no homem. Ele colocou essas situações para você falar: olha, você está aqui no meio dessa bagunça toda, mas eu quero que você aprenda a se dominar. O filósofo vem e fala: conheça-te a ti mesmo. Qual é a diferença de falar conheça-te a ti mesmo ou tenha domínio sobre si? Ou conheça as obras do teu Yetzer Hará? É conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo e comparar com aquilo que é o padrão de comportamento de Deus. Se você começa a selecionar e tirar fora, você não será uma pessoa separada? Vai precisar estar dentro de uma religião para se separar? Que eu acabei de falar, que é dentro da religião que você encontra aquele que não está separado. Porque, claro que tem bastante gente que faz, como também fora um monte de gente faz. Eu estou dizendo que a regra principal, as pessoas fazem aquilo que a sociedade impõe. E você tem que fazer por vontade. Seja amigo porque você quer ser amigo. Faça o bem porque você quer fazer o bem. E não levar vantagem, e não criar um rótulo, e não ter o título que aquela pessoa é boazinha. A gente corre atrás do famoso confete. Só que por um lado, se você fizer o bem e nunca ouvir uma resposta, o famoso feedback, vai chegar uma hora que você vai ficar aborrecido. Porque, por hora, precisa de um feedback. Você tem que aprender a não ficar escravo do feedback. Feedback é a resposta. Você faz alguma coisa e já fica... Imagina, você faz um trabalho na escola muito bom. Aí o professor corrige, dá a nota que é merecido, se é 8, se é 9, se é 10, não faz comentário nenhum. Aí você fala: nossa, eu tirei 10 e não vou receber uma palavra aí de louvor. Aí ele poderia falar assim: mas escuta, é obrigação tua, eu dei a aula para você colocar, é tua obrigação. Se você tirou 10, parabéns para você. Por que o professor tem que ficar falando para você? E isso está em tudo na nossa vida. Só que isso deforma a gente. A gente passa a... Por que existe doenças que antigamente não tinha? Doenças que ela avalia os ganhos secundários. Pessoa fica doente para chamar atenção. Pessoa fica deprimida para chamar atenção. Pessoa fica hospitalizada. Quem faz o curso de enfermagem recebe lá um determinado ensino de determinados tipos de pessoas que vivem no hospital para ficar lá internado, ainda que tenha que pagar para chamar atenção. Ou você acha que a gente não chama atenção? É o pavão macho ou o pavão fêmea que abre aquelas plumas maravilhosas? Quem você acha que é? Por que o macho faz isso? Para chamar atenção, né? Para chamar atenção. Aí vem o termo do nosso português: fulano é empavonado. Empavonado é a pessoa que deixou o pavão tomar conta. Que é aquela pessoa que gosta de chamar atenção, que gosta de mostrar que ela é alguma coisa. Gente, eu falei lá desse comportamento de escolher fulano para prazer e fulano para casar. Vem daquela época. Agora tem uma outra coisa aqui no Brasil. Você já se perguntou
que aí é quando eu era pequenininho lá em Barbacena, ouvia gente falar assim: olha, fulano foi na zona. Até hoje fala zona? Aí eu ficava pensando, o que é zona? É verdade, eu ficava pensando, separado para Deus desde o ventre. O que é zona? Aí você cresce e vê lá na placa, zona urbana, zona rural, zoneamento da prefeitura. Falei, gente, tudo é uma zona. Aí para São Paulo, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Isso. Aí você fala assim, gente, tá tudo. E quando quer falar que tá tão uma bagunça, fala, olha, isso aqui tá uma zona. Fala, tá uma bagunça. De onde será que surgiu essa palavra no Brasil? O que é zona? Zona, desde lá pequenininho. O que é essa zona que falava? Não tenho medo de falar não. O que é zona? É uma vilinha, Não, depois eles mudaram. É a zona de pecado. Gente, depois esse nome mudou não, ainda fala assim, são as primas. São as primas. Não é nem as primas, são as primas. Então, zona, as primas, tudo sinônimo. Mas atualmente tem uma linguagem que estão falando que é fluxo, ou seja, deixa fluir do rio. Essa é bem mais interessante, porque o que está acontecendo lá vai continuar fluindo. Se for coisa boa, vai ser coisa boa. Agora, aí, sabe por que chama zona? Influência do judaísmo no Brasil. Porque zonar é prostituta. E zona não é o lugar que você encontra as prostitutas? Zona. Aí você vai falar que o Brasil não é um país judaico? A maioria das palavras que a gente usa como sendo português, ela está no português, mas a origem dela é do judaísmo, do Brasil colonial. Zona. Agora, eu falei da Casa das Primas. Se você quiser ver esses assuntos, está lá, em 18 minutos de aula, lá com o Calmus, que ele é calmo mesmo, e o Rony Hadid, os dois rabinos. Eu só queria entender por que só um fala muito e o outro fala pouco. O calmo, que deve ser ansioso, né? Porque quando o outro fala, e outra coisa interessante, como que em 18 minutos, 7, 10 minutos consegue falar de um assunto tão complicado? É uma maravilha isso, né? Então tem que tocar nos pontos básicos. Aí ele chega num ponto que ele fala justamente desde a formação do mundo, porque tem coisas que são, aí naquilo que você falou, imoral para uma época, e quando é uma outra época, ele não é imoral. Exemplo, o exemplo que foi trazido ali é que se Adão e Eva tiveram Caim e Abel, como que nasceu o filho? Se homem com homem não dá filho. Essa pergunta eu faço desde aquela época do Evangelho. Então, vou te responder hoje. Está esperando? Porque não se comenta em lugar nenhum que tiraram na costela dele também. Não, foi tirado não. Alguém sabe a resposta que já leram no Midrash? O Midrash responde. Acaba lá, pelo que eu sei, fala que eles todos serem desenvolvidos. Não é isso ainda. Vocês nunca ouviram?
que Adão teve dois sexos? É isso aí. Mas não lá de cima, não é em relação à alma. Ali, literalmente, sempre, naquele começo, sempre nasceu gêmeos. E não era univitelino, porque o gêmeo univitelino significa que é do mesmo sexo e são iguais. Então ali era de duas placentas mesmo, tá? Só que era uma menina e um menino. E aí cai naquilo que você acabou de falar. A alma na eternidade, ela é o que? Completa, masculino e feminino. Quando nascia ali, ou seja, ao nascer Abel, nasceu Abel e Abela. Com quem Abel, não é Abela o nome dela não, eu que estou falando, tá? Com quem casou Abel? Com Abela. Porque na hora de nascer já está determinado que você vai casar com aquela que nasceu junto com você. Só que o Midrash também fala que por que Caim matou Abel? Ah, porque Deus aceitou a Dilma. Não, não foi isso. Também foi. Isso foi um agravante. Mas a razão é que ele olhou a mulher de Abel e falou: por que a sua é mais bonita que a minha? Eu quero a sua. E para eu ter a sua, eu preciso te matar. Mudou as coisas até hoje? De jeito nenhum. Esses maus comportamentos estão... Nossa, já? Bom, é por isso, viu? Neuza, você acertou. Porque na eternidade a alma é completa, é masculino e feminino. Mas nesse caso, nos começos, nascia sempre masculino e feminino. E eles já nasciam como marido e mulher, para crescer e casar, tá? Só que tem um detalhe importante. A gestação não era 9 meses. A gestação era apenas algumas horas. A criança nascia e também em algumas horas ela crescia. Beleza. Isso aí foi quebrado depois. Lá no tempo do Egito, para aquele povo crescer logo, cada gestação de mulher nascia sextuplo. Tá? Mas aí não precisava ser 3 homens e 3 mulheres, tá? Isso aqui foi no começo. Então, no começo, com quem que eles casavam? Com a sua irmã. Entendeu? Aí, depois, a sociedade foi crescendo, aí vem a lei, no capítulo anterior, que nós estamos no 19, no capítulo 18 de Levítico, estava falando dos relacionamentos que não podiam existir. Casamentos entre filho com mãe. Aí você fala: isso não acontece. Acontece. Tem mãe morando maritalmente com o filho. Hein? Pensou? Não dá para... Eu conheço uma pessoa que ela dorme com o filho, eles moram sozinhos e ele tem, na época que eu conheci ele já tinha 50 anos e ele não sei como, Vai falar. Que viviam assim. Pois é. Então, veja só. Conforme foi crescendo a sociedade, já não precisava mais nascer menino com menina junto. Aí já dava para poder escolher, já dava para ser, mas ainda estava dentro de um círculo de parentela, tá? Então era comum casar-se com tio, com prima, com irmão. Aí o que acontece? Foi crescendo a situação toda. Aí vem capítulo 18. Já estamos aqui numa época que já não pode aceitar mais filha com pai, filho com mãe, irmãos com tios.
Aí ele estava comentando que hoje, ainda hoje, olha só, a medicina para colocar medo nas pessoas é mais medo do que literalmente o que ocorre. Dizem que não pode casar entre familiares, senão a criança nasce deformada. Não é isso que vocês ouviram? Tá? Quantas pessoas que você conhece que tiveram filhos e nasceu tudo normal? Eu conheço um monte. Não teve consanguíneo coisa nenhuma. Tá? É um controle? Provavelmente é um controle social. E aí, o Rabino estava explicando ontem que parece que nos tempos atuais é liberado o casamento entre primos. Mas a grande maioria... Gente, eu estou na área de psicologia, então a gente ouve bastante coisas por aí afora. Não é mito, é verdade. As famílias, quando começa a ficar, vai se encontrando, tal, geralmente as pessoas começavam a descobrir a sua sexualidade entre primos. Verdade. Cuidado. Reunião de família, fica de olho. Eu lembro quando o Gabriel era pequenininho, né? Aí eu estava lavando o carro, o portão estava aberto. Aí o vizinho de umas 2 casas para cima estava com a menininha dele ali fora, né? Aí na hora que ele me viu lá fora, aí ele correu, chamou, falei, vem, corre, e fechou, passa para dentro, e olhou para mim e começou a rir, né? Eu falei, isso mesmo, fecha porque o boi tá solto, sei lá, é um negócio que falava na época. E tirando sarro, porque isso é um ditado popular lá dos antigos, que, como é que é? Minha mãe que deve saber disso, guarda... É isso aí mesmo, é isso. Porque o bode está solto, né? E o judaísmo fala o seguinte a respeito do galo. Olha só, aquele homem, o bom de boca, o bom de lábia, a gente fala que ele é um galanteador. Galanteador não vem de galo? É verdade. Seria então galoteador. O galanteador, ele vem de galo. E sabe o que o Midrash conta? Que o galo, ele chega para a galinha e fala assim, quando eu tiver condições, eu vou... Mas é verdade. Está lá no Midrash, você pode ler isso. Quando eu tiver condições, eu juro que eu vou cobrir você de... Aí ele fala, do ouro de Jerusalém, entendeu? Com coisas, falava, e a galinha se derretia, né? E você coloca um galo no meio de um monte de galinha, não é? Como que ele consegue? Porque é só ele? Não, porque ele é bom de lábia. Olha, eu vou cobrir você de presentes. Eu vou dar tudo que você merece. E aí, passa um tempo, não aconteceu nada. Ela fala, escuta, você não disse que ia me cobrir de coisas boas? Aí ele fala assim, não, e fala lá que ele crê mesmo nisso. Eu falei, mas eu não disse para você que eu falei que quando eu tiver condições... que é quando eu tiver condições. Então, a gente ri, mas essa imagem, ela é trazida para o nosso social, porque, gente, esse galanteador, ele acredita, e você que escuta, ou que escuta, também acreditou. Que tinha o quê? Demorou, hein?
Então, com essas coisas todas que a gente está falando, você percebeu como que o ensino de Torá, ele é popularizado nas nações, segundo a cultura de cada país, mas como chegou tudo deformado? Nós temos essas palavras, zona, que vem, zoná, que é prostituta, o galanteador, que usa esses atributos do galo, são comportamentos do homem como um animal. E a Torá fala para a gente aprender muitas coisas. O Pirkei Avot fala para a gente aprender as coisas com os animais. Você aprende a fazer o bem e aprende a não fazer o mal que determinados animais fazem. Essa questão do galo, por exemplo, aquele que é galanteador, você pensa assim, é muito bom o homem. Gente, eu estudei com um menino lá no colégio agrícola, mas ele era tão bom para falar com mulher, que eu ficava assim, nossa, eu sou um tonto mesmo, né? E eu não ia saber fazer isso, porque eu ia esquecer o que eu falei ontem, antes de ontem. Falei, gente, é tanta mentira, é tanta coisa que fala isso e aquilo e aquilo e aquilo. Escuta, você não cai em contradição? Ele falou, a gente cai em contradição, mas a gente já enrola logo em seguida. Agora, você imagina, dentro da crendice espiritual, você tem na classe dos espíritos, da Umbanda, eu não vou falar o nome, porque se alguém me ouvir aqui falar da Umbanda, vai falar que eu estou falando mal deles. A questão não é falar mal, é característica, tá? Determinados nomes que tem na Umbanda, eles agem nesse perfil. A famosa PG, Procter & Gamble, que todo produto da Procter & Gamble é bom, não é? Não é? Então, o que a PG faz? Ela faz o feio se enxergar bonito. É isso. É a tal da imagem no espelho. A pessoa não vê a si mesma. Ela vê a imagem que aquele ser espiritual se apresenta para ela. E aí, a pessoa vai escolher a roupa. Não é ela que escolhe a roupa. Na hora que ela põe a mão lá, é aquele sentimento, olha, você vai ficar linda com esse shortinho. Aí põe aquele shortinho. Aí na hora que você passa na rua, ela já influencia o homem. O homem, quando você fala assim, eu estou tão lindo ou tão linda hoje que mexeram comigo na rua, eu te dou uma orientação. Mexeram, é verdade. Mas quem será que falou para você que você está bonita? Será que você está bonita mesmo? Ou você está influenciada por uma ordem que agora não interessa de onde vem, se é uma ordem energética, se é uma ordem demoníaca, mas que é uma ordem para você sentir aquilo que você está sentindo. É tudo uma manipulação. Não precisa usar manipulação como sendo demônios, não, porque manipulação está na gente. As pessoas gostam de se impor, de se mostrar, de receber carinho, de receber um fio-fio na rua. Reclama do pedreiro do prédio, um dia que você passa lá e ninguém fala nada, você fica deprimida. Fica. Entendeu? Essas coisas todas que a gente está vendo no social de hoje, é coisa que sempre aconteceu, é deturpação de um ensino sincero que a Torá coloca para que a gente possa se ambientar entre pessoas. Eu não terminei de falar lá do porquê que falava das primas, né? Que o crescimento muito, havia esses prazeres entre primos, por isso que vem lá que a casa de prostituição, casa das primas. Por quê? Porque as pessoas foram crescendo e tendo essas experiências no meio familiar entre primos. Aí vem a Torá e faz essa distinção, o que pode e o que não pode, porque se isso fosse permitido ainda,
na nossa época, o que queria destruir na sociedade? Família. Essa é uma bagunça, balbúrdia. Uma bagunça. E você vê que interessante como tudo é questão da consciência. Vou chutar o balde agora, né? O irmão pode ver a irmã de calcinha sutiã. É como se fosse homem para ele. Ou seja, ele está totalmente sem a malícia. Entendeu? E quando há essa malícia, a linha psiquiátrica vai falar que é uma perversão. Então sempre um modo de controle para falar, olha, para falar a mesma coisa que a Torá fala, só que a Torá, ela já vai direto, é uma ordem de Deus. Ô irmão, você não deve se deitar com a tua irmã, nem por parte de pai e nem por parte de mãe. Você não deve fazer isso. Não precisa falar, porque se acontecer vai nascer a criança. Precisa colocar medo. A pessoa tem que fazer por vontade. Porque um dia foi liberado. Só que tem tanta distinção de pessoas hoje que você não precisa conduzir essas coisas. E outra coisa, fazendo isso, as pessoas estariam destruindo esse lado social. Estaria fazendo da própria família um lugar de bagunça. Ia ser bagunça. Eu li ontem, né, que eu nem sei se é verdade isso, eu acho que não é, mas vai que seja, né, que um senhor de 76 anos engravidou ao mesmo tempo a mulher, a sogra e as três estão grávidas. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, você viu isso daqui? Será que é verdade? Está lá a foto do homem, né, cansado. Nossa! Aí alguém comenta lá embaixo, se ele fez, agora ele que cuide. Vai nascer 3 crianças. Que confusão! Então a gente ri, porque isso não é o normal. Mas se não tivesse esse legado da Torá, não por medo, para que você aprenda. Então Deus não quer que você não faça por medo. Ele quer que você aprenda a ter temor, a ter zelo, a querer uma sociedade justa, honesta, pessoas estáveis. Outra coisa que é muito comum no meio, você viu quando entra o lado sexual como exemplo, aí começa a aparecer um monte de coisa para exemplo, para você ver como tudo é pervertido. Você vê que é clássico aquele negócio, olha, o amigo tem uma amiga que ela pode ser garota de programa. Sabe qual é a reclamação dele? Ela vai com todo mundo, mas não vai com ele. Porque é amigo. E amigo é amigo. Não tem interruptor que liga. Não liga nada, fica desligado. É sino. Blém, 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 blém. É isso. Agora, imoral. Você vai ver coisas imorais que num outro contexto não era imoral. Estava dentro de uma moralidade. Agora, o que você não pode admitir é o que também tem acontecido por muitos aí que falam assim, que a Torá, ela tem que se adaptar às sociedades que foram crescendo, dizendo que nós estamos num tempo de hoje e deve se adaptar à Torá. Tem gente até no judaísmo que fala isso. Entendeu? Mas a Torá, por outro lado, ela existe antes que o mundo viesse à existência. E é justamente ao contrário. A Torá veio à existência como modelo, ela serviu de planta na eternidade para que o mundo fosse criado. Ela é de eternidade. Então, se a Torá é de eternidade, ela é separada? Ela é santa? Já ouviram aquela música que a gente canta, Torá Kedushá? Por que fala Torá Kedushá? Ou a Torá Santa? Por que é Torá Santa?
Por que a Torá é santa? Porque ela é eterna. Você é santo? Aí eu sou santo, então você é eterno. As coisas que te ligam a Deus são coisas eternas, que não são perecíveis, não devem ser perecíveis. Agora, cadê a Neuza? A Neuza está para lá, né? No reservado. Então, estou fazendo rir. Gente, já está 10-0 mesmo, então deixa eu terminar aqui o negócio. Olha lá, você tá matando a moça lá de rir. Tá matando de rir lá. Bom, ela me contou um sonho, que no sonho ela estava vindo para cá. O prédio não era o mesmo, né? No sonho era o mesmo. Então, ela estava vindo da casa dela para cá e estava trazendo um bolo. Não, ela disse que era sopa, mas chegou o bolo. Ainda bem. A avó agradece. Por falar nisso, sobrou. Bom, olha só que interessante. Ela estava vindo para cá, trazendo um refrigerante e um caldeirão de sopa. Aí ela está andando na rua, vindo para cá, e encontrou uma mesa lá na calçada da rua. Aí ela deixa o guaraná e a sopa na calçada e vem para cá. Chegando aqui, ela né, daquele, mas peraí, eu deixei lá o guaraná e a sopa e queria voltar lá. Não, voltei. Isso, voltou, mas não achou nada. O Nequinho já tinha passado. O Nequinho já tinha passado o caminhão dele lá e pegou. Não, isso não estava no sonho não, viu, Isa? Ela chegou lá na mesa, alguém já tinha pego. E aí voltou para cá também. Nisso ela deve ter perdido meio quilo já, nessa andança. Aí chegou aqui, ela descobre que ela tinha esquecido a Bíblia. Perdeu a Bíblia, cadê minha Bíblia? E aí ela começou a ter uma sensação que ela estava sendo excluída do meio do povo. Que sonho é esse? Aí você vai e fala assim, é o sonho da Neuza. Tá certo. Agora veja só, é o que a gente acabou de falar hoje. Posso terminar com esse sonho aí como exemplo daquilo que é a palavra de hoje. A pessoa, no caso ela, que está vindo de lá para cá, no caminho ela encontra uma mesa. O que é mesa? O lugar que a gente senta para comer, né? Ela observa a mesa e ela deixa a comida dela ali. O que é isso? Quando você for colher o teu campo, não faça colheita nos campos. Se cair no chão determinado número de feixes, não pegue. Então, são 3 leis que trata aí do campo, de deixar as coisas. Então ela está vindo com a colheita dela, viu a mesa vazia. Mesa vazia é o que? Alguém que está passando necessidade. Quem passa necessidade? O pobre. Então a colheita dela, ela deixa para quem? Para o pobre, ela põe em cima da mesa. E ela chega aqui. No que ela chega aqui, olha, então esse comportamento lá de colocar sobre a mesa, ele é cristão ou ele é judaico? Cristão, judaico ou misturado com um monte de outras religiões? Sim, está no teor judaico? Tá.
Mas também tem um conteúdo cristão aí. O que muitas igrejas, grupos espíritas fazem com os pobres? É o famoso sopão. Quem que numa cidade não conhece o famoso sopão? Quem faz o sopão? Entidades, ONG, grupos de igrejas espíritas, evangélicas, católicas, que vai socorrer as pessoas na rua. Então isso é um conteúdo que está fazendo bem? De onde vem essa tradição? De um ensino judaico, da Torá. Isso está permeado em todas as pessoas? Está. Mas não é a religião dela que ensinou? De maneira alguma. Isso está dentro da pessoa, porque quando você vai nascer, a Torá ela é ensinada a você. Depois é pedido para que você esqueça. Mas muitos comportamentos que você vai manter na tua vida, você nem sabe por que você faz. É a Torá que está ecoando dentro de você. Aí ela chega aqui, tá? Então veja onde eu quero chegar. Quando ela está vindo, quando você está vindo, você está assim despretensioso, você está andando, você está livre, você está sendo você, totalmente aberto às coisas. Viu a mesa? Foi um ato natural, colocou ali. Tanto é, tão natural, que quando chegou aqui, ela falou assim: nossa, cadê as coisas que eu trouxe? Eu deixei lá em cima da mesa, volta lá. Ou seja, alguém pode falar assim: isso prova que ela não fez de coração, não fez por vontade. Eu já vou falar o contrário, que a pessoa faz porque aquele bem de Deus está dentro da pessoa, ainda que inconsciente. Então ela fez aquilo que é verdadeiro, que Deus pede para o ser humano, de compartilhar. Então essa é a verdadeira santidade, nesse sentido, tá? Aí ela chegou aqui. Aqui ele é parede, tem uma pessoa falando, tem a Bíblia que estava lá, que ela fala: nossa, cadê minha Bíblia? Então tem coisas concretas que te passa a ideia que você é santo. Aí complica, né? Aí a pessoa tem uma ideia, porque ela tem que fazer, ela tem que aparecer, ela tem que agir. E nem sempre esse comprometimento de fazer, de agir, de cumprir, a gente faz realmente com a devida espiritualidade. Às vezes a gente faz para ganhar retorno, para chamar atenção, faz porque tem que fazer, porque é ordem, porque é regra. Entendeu? Aí ela perdeu a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é judaico? Não é pegadinha, pensa direitinho. A Bíblia é judaico? Não. Por que não? Pergunte para o Gabriel, por que não? A Bíblia é judaico? Não. Por quê? Está escrito o que aqui? Bíblia hebraica. Então não é Bíblia judaica, tem que falar Bíblia hebraica? Não. A Bíblia que ela esquecia tinha o que? Velho Testamento e Novo Testamento. Então é chátinas. É linho misturado com outro fio. Não pode. Para cobrir teu corpo. A Bíblia hebraica, ela é o que? Ela é a Torá, os escritos e os profetas. Quando ela chega aqui, ela fala: perdi minha Bíblia. Perder a Bíblia é bom ou é ruim? É bom. Por quê? Porque perder a Bíblia significa que ela está fazendo distinção entre deuses. Está deixando de comer o sacrifício no terceiro dia, que tem que ser queimado. Não pode ficar dentro. Então, nesse sentido, aí vem um outro sentimento: eu estou sendo excluída. Por quê? Graças a Deus que o sentimento é de exclusão.
está tirando a religiosidade, os conceitos, para ficar com qual conceito? Com aquilo que são os mandamentos do Eterno, para que você possa ser o quê? Separado. E separado para fazer o quê? Fazer um serviço para Deus. E todos nós somos chamados para sermos separados. Ao invés de você ficar vigiando o teu vizinho, vigie-se a si mesmo. Faça aquilo que é possível você fazer. E aí você estaria sendo separado. Você separado, eu separado, então nós somos um grupo de separados. Para quem? Para o Eterno. Qual é a marca daqueles que são separados? Eles estão cumprindo a vontade do Eterno, os mandamentos do Eterno. Tá? Então, ser santo, da forma que você aprendeu lá no passado, é não usar calça comprida. A mulher não usar calça comprida é ser santo. Deixar o cabelo crescer é ser santo. Ou não cortar o cabelo curtinho como homem, isso é ser santo. Ou depilar ou não depilar, isso é ser santo. De usar só saia, isso é ser santo. Ah, não pode usar sapato sem meia, isso é ser santo. São atitudes, são regras da empresa chamada igreja, mas não são regras de Deus. A regra de Deus, ela vem comportamentos que são usados no ambiente do mundo, porque Deus criou o mundo para que uma nação tivesse a Torá e todas as demais nações tivessem o comportamento de cumprir a Torá através de 7 leis de Noé. Não era para ter religiões, não era para ter Bíblia, era para ter apenas a Torá. E todos, no mundo inteiro, estariam servindo a Deus, junto à Torá do Eterno, mas com 603 mandamentos? Não, cada um no seu galho. Então, qual é o nosso galho? 7 leis de Noé. Entendeu? Então tá bom. O teu sonho, na verdade, ele é para você por um lado, mas ele é para todos nós. Tá certo? Amém. Podemos encerrar, né? Aí alguém fala assim, já deveríamos ter encerrado.